Pessoal, na aula passada a gente viu, né, a lei de Coulomb e eu fiz um exemplozinho mais básico. Mostrei para vocês alguns experimentos e tal. E deixei para essa semana a gente fazer dois exemplos um pouco mais difíceis, mas é o máximo que pode ser cobrado para vocês. Inclusive eu perguntei sobre a parte de vetores, porque no segundo exemplo a gente vai precisar de uma formulazinha de vetores, tá? Se precisar eu explico de novo, reviso de novo, sem problemas. Mas o primeiro a gente vai fazendo devagarinho, só para vocês entenderem até o nível de complexidade que pode chegar na lei de Coulomb, na força elétrica, que não é só aplicar a fórmula, né? É só calcular o valor da força elétrica. Deixa eu abrir aqui. Desenhei aqui, está aberto. Então eu fiz aqui um exemplozinho, criei para a gente esse exemplo, que é para a gente trabalhar com mais de uma carga. Igual eu falei para vocês, a lei de Coulomb ela funciona de 2 em 2. Ela funciona aos pares. Então aqui eu coloquei 3 cargas. Essa carga laranja, coloquei cores diferentes, para a gente desenhar diferente, com os vetores diferentes, fica mais fácil de identificar. A carga laranja com 2 milicoulombs, ela está distante 2 metros da carga verde. A carga verde tem 3 milicoulombs. E a carga verde está distante 3 metros de uma carga azul de menos 3 milicoulombs. Aí pedir assim, dadas as cargas pontuais abaixo, significa que você não vai considerar a dimensão dela. Esse pontual você vai fingir que toda a carga está localizada aqui no meiozinho dela. Represente todas as forças que atuam nelas e calcule a força resultante em cada uma. Tá? Então, assim, vamos lá. Aqui, ó. Essa carga ali, deixa eu ficar mais fácil de eu desenhar depois. Essa carga ali, laranja, eu tenho que analisar tudo que está agindo sobre ela aos pares. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu vou olhar é a interação da carga laranja com a carga verde. Então, você tem que escolher os pares. Você vai ter que analisar todos os pares. Como são 3 cargas, você tem 3 pares, né? Você tem esse par laranja com verde, esse par laranja com azul e esse par verde com azul. Cada um você vai fazer separado, como se a outra carga não existisse. Tá? Então, é sempre de 2 em 2. E no final, que você vai analisar os corpos separadamente. Então, por exemplo, quando eu olhar para a carga laranja e para a carga verde, eu vou ver que ambas são positivas. Então, elas vão se repelir com uma força que eu tenho... A física gosta de colocar nome para as coisas, porque senão fica bagunçado, né? Eu vou chamar essa carga de A, essa carga de B e essa carga aqui de C. Tá? Carga C, deixa eu fazer de branco ali, acho que vai ficar melhor para ver. Aqui, ó. E essa aqui é a carga C. Beleza? Então, eu estou analisando primeiro as cargas A e B. A força que atua entre elas é uma força de repulsão, porque ambas são positivas. Então, eu vou desenhar aqui, ó. Quem faz esse vetor aqui, ó, é a força de A em B. Essa sequência aqui, ó, é só para a gente um combinado nosso aqui agora. Força de A em B. Então, é a carga A que está empurrando a carga B para a direita. Em resposta, a carga B joga a carga A para a esquerda. É a força de B em A. Detalhe, como isso aqui são pares de ação e reação, eu vou escrever aqui em cima, ó, para não atrapalhar a resolução lá de baixo. A força de A em B é igual à força de B em A, em módulo, em valor, porque é par de ação e reação. Todo par de ação e reação tem mesmo módulo. Tá? Agora eu preciso analisar outro par, e eu esqueço que existe o que eu já analisei. Então vamos analisar B e C. Vou inclusive fazer de outra cor, vou fazer de rosa. B e C. Essa é positiva, porque não tem sinal, a convenção que é positiva, e essa é negativa. Então, elas vão se atrair. Aqui, eu vou desenhar a força. Quem está puxando? Está puxando essa carga em direção a ela. É a força de C em B. E em resposta, B puxa a carga C para cá. Força de B em C.
vou escrever em cima. Porque também é um par de ação e reação. Força de C em B é igual à força de B em C. Então, ó, tem esse par aqui de ação e reação, azul. Tem esse par de ação e reação, rosa. Faltou agora eu analisar a carga A interagindo com a carga C. E aí eu esqueço que a carga B existe aqui no meu desenho. Tá bom? O que acontece quando a carga A interage com a carga C? Essa é positiva, não tem sinal, é positivo. Essa é negativa, então elas vão se atrair. Aqui eu vou desenhar a força com que C puxa A, força de C em A. E lá, já que a carga A é puxada para a direita, ela puxa a carga C para a esquerda. Força de A em C. Vou escrever aqui em cima também, só para eu lembrar. Ó. A força de C em A é igual à força de A em C. Isso tudo aqui acontece, né? Essas forças são iguais umas às outras, porque são pares, ação e reação. Então, pares, ação e reação têm sempre o mesmo valor, o mesmo módulo. Certo? Entenderam isso aí? Até aqui vocês entenderam, tem certeza, né? Estou desenhando todas as forças e tal. E a física acaba aqui. Acabou a física. Acabou o meu trabalho. Agora a gente vai ligar para o Zé Wilson para ele resolver para a gente as contas. É porque agora é matemática. Tá? Agora é saber substituir os valores e analisar. Por exemplo, quando eu olhar para a carga A, eu sei que existem dois vetores opostos. Esse vetor azul é oposto a esse vetor verde. Então, quando eu tenho vetores opostos, eu tenho que pegar o maior vetor e subtrair o menor vetor. Certo? Aqui, eu tenho vetores que apontam ambos para a direita. Então, a resultante vai ser para a direita, porque eu vou somar os dois. E aqui, os dois vetores, o verde e o rosa, apontam para a esquerda. Vou somar os dois. Tá? Então, eu sei com certeza que a resultante na carga C é para a esquerda, que a resultante na carga B é para a direita, e provavelmente a resultante na carga A é para a esquerda, porque essa força azul ela é resultante dessa interação entre laranja e verde. E elas estão mais próximas, né? Por isso, provavelmente, essa força azul é maior que a força verde. Como que eu vou calcular isso? Conta, fazendo conta. Então, vamos lá. Lembrando, como que a gente calcula, né? Vamos calcular primeiro a força de A em B, ou de B em A. Elas são iguais, tanto faz. Tá? Então, vamos lá. A força de A em B é igual ao K vezes o módulo da carga A vezes o módulo da carga B, dividido pela distância entre essas duas cargas ao quadrado. Então, vamos lá. A força de A em B é igual. Vamos fingir que isso aqui é o vácuo. Então, o K seria um dado do problema, que eu esqueci de colocar aqui. 9 vezes 10 a 9 newtons por metro quadrado por coulomb ao quadrado. 9 vezes 10 a 9. Valor da carga A, 2 milicoulombs. Mili é 10 a menos 3. Valor da carga B, 3 milicoulombs. Dividido pela distância ao quadrado. Fazendo essa continha, eu vou ter que fazer 3 contas, né, gente? Porque são 3 pares de forças. Então, eu vou ter que fazer 3 continhas aqui. 9 vezes 2, 18 vezes 3, 54. Vezes 10 a 3, né? 10 a 9 com 10 a menos 6 dá 10 a 3. Dividido por 4, que é 2 ao quadrado. Então, essa força de A em B é 54 por 4. 5 por 4 dá 1. Sobra 1. 14 por 4
dá 3, sobra 2. 13,5 vezes 10 a 3 newtons. Força é sempre em newtons, né? Ok? Então, calculei primeiro a força de A em B, que também é a força de B em A. Então, já tenho duas, já calculei indiretamente duas forças aí. Vou calcular agora a força de B em C. Não vou repetir a fórmula não, tá? Vou só substituir os valores. É o K, a fórmula está aqui, só trocar as letrinhas. 9 vezes 10 a 9, que é o K. Aí, como eu estou olhando B e C, é o valor da carga B, que é 3 vezes 10 a menos 3. É o módulo, né? Ó, módulo da carga C. Módulo de menos 3 é 3. 3 vezes 10 a menos 3. Só que aqui é a distância entre as duas cargas ao quadrado. Então, é 3 ao quadrado. Então, a força de B em C é 9 vezes 3 vezes 3 dá 81. Vezes 10 a 3. 10 a 9 com 10 a menos 6, 10 a 3. Dividido por 9, que é 3 ao quadrado. Então, vai dar 9 vezes 10 a 3 newtons. Ah, ela é menor do que a primeira. É porque a distância é maior, né? A força é inversamente proporcional à distância ao quadrado. E por último, que deve ser a menor de todas as forças, a interação entre A e C. Vamos lá. K, que é 9 vezes 10 a 9, a fórmula está aqui no cantinho, só que agora eu vou calcular entre A e C. Carga A, 2 vezes 10 a menos 3. Carga C é o módulo, lembra que é o módulo da carga, então é 3 vezes 10 a menos 3. Dividido pela distância entre os dois, a distância total. Então é isso aqui, ó, tudo, ó. 2 com 3, 5 metros. Então, dividido por 5 ao quadrado. A força entre A e C é 9 vezes 2, 18, vezes 3, 54. 54 vezes 10 a 3, dividido por 25. 54 por 25 é 2. Sobra 4. 40 por 25 dá 1. Sobra 15. 150 por 25 dá 6. Então, 2,16 vezes 10 a 3 newtons. Beleza, agora eu tenho todos os valores dessas forças aí calculados. Representei todas as forças e calculei. Agora eu preciso calcular o valor da força resultante. Mas eu vou dar uma pausa aqui, dar uma olhada em tudo que eu fiz e ver se vocês entenderam tudo até agora. Até agora, tudo ok? Beleza, então. Vou diminuir um pouquinho as contas para caber o meu desenhozinho aqui da força resultante, tá? Acho que vocês vão conseguir ver ainda as contas aqui, ó. Tá? Eu vou agora copiar e colar aqui as carguinhas aqui embaixo. Opa. Só para eu poder representar as forças aqui e a gente achar as resultantes, tá? A gente tinha essa configuração de carga, a gente fez aquele treco todo, aquele trabalhão todo ali. A carga A, ela estava sujeita. Ó, vamos lá. A força de A em B para a esquerda vale 13,5 vezes 10 a 3. Então, eu vou desenhar aqui, ela é azul, né? Aqui, ó. Ela vale 13,5 vezes 10 a 3 newtons. E essa força para a direita está aqui, ó, que é a força verde. Que vale 2,16
vezes 10 a 3 newtons. Ou seja, quanto que vale a força resultante sobre a carga A? Eu vou tirar essas informações que já estão lá em cima, só para ficar mais claro o nosso desenho. Quanto que vale a força resultante sobre a carga A? Qual que é o módulo, direção e sentido dela? Eu vou desenhar a força resultante como uma seta vermelha, tá? Finge que ela está atuando aqui sobre a carga A. Quanto que ela vale? Quando eu tenho vetores na mesma direção e em sentidos opostos, eu pego o maior vetor e subtraio o menor vetor. Então, eu precisaria fazer essa conta aqui, ó. 13,5 menos 2,16. Olha lá, 11,34. Então, a resultante sobre essa carga laranja A é para a esquerda, tá? E vale 11,34 vezes 10 a 3 newtons, que é a subtração desse maior valor pelo menor valor. Então, ó, força resultante está em vermelho. Tá? Só uma legendazinha ali, ó. Todas as setas vermelhas vão representar as forças resultantes. Isso mesmo, Isabela. Na carga B, eu tinha duas forças. Uma para a esquerda, para a direita, desculpa, as duas são para a direita, né? Que vale 13,5 vezes 10 a 3. E a outra, que é rosa, para a direita, que é um pouco menor, que a gente calculou aqui, né? Ó, 9 vezes 10 a 3. Então, a carga B está sendo empurrada para a direita, sob a ação de uma força de 9 mais 13,5. Deixa eu subir isso aqui um tiquinho. 9 mais 13,5, ela está sob a ação de uma força que vale 22,5. Vezes 10 a 3 newtons, que é essa mais essa. Ambas estão para a direita, então eu somo, né, os módulos delas. A carga C está sob a ação de uma força para a esquerda, que vale 2,16 vezes 10 a 3 newtons. E uma força também para a esquerda, que vale BC, 9 vezes 10 a 3. Opa, 9 vezes 10 a 3 newtons. Como ambas estão para a esquerda, para eu achar a força resultante, basta eu somar, ela também vai ser para a esquerda. E vai valer, desenhar menor, né, para ser mais coerente, ela vai valer 11,16 vezes 10 a 3 newtons. Quando você soma potências de 10, você conserva o sinal. Então, essa aqui, ó, é a força resultante na carga C, essa aqui é a força resultante na carga B, e essa aqui é a força resultante na carga A. Ok? Dúvidas? Não? Lembrando que eu salvo isso aqui para vocês e mando no grupo logo depois da aula, tá? Para vocês revisarem, passarem para o caderno. Sempre que o professor faz um exemplo, galera, o ideal é copiou ali durante a aula, né? Depois, na hora que você for estudar, você tampa a resolução e tenta resolver. E aí, só os pontos onde você agarrar, você fala assim, peraí, aí você dá uma colinha ali no que o professor fez, mas exemplo de aula, exercício resolvido de livro, vocês têm que tentar fazer sozinho, tá? É um método de estudo muito bacana, que funciona bastante. Vamos lá para o próximo.
Ó, esse aqui. Repita os procedimentos do exemplo 1 para a configuração de cargas abaixo. Mas aqui, galera, eu não estou querendo que pra gente perder, vai demorar muito para fazer as contas, tá? Então eu vou só acrescentar uma coisa aqui, ó. Indicando, nós vamos só indicar para onde que aponta a força resultante agora. Quem quiser calcular ela depois, calcule. Tá bom? Então, vamos fazer o que a gente fala de fazer qualitativamente. Nós não vamos fazer quantitativamente, não. Qual que é a diferença de qualitativa e quantitativa aí? Quem sabe? Nós vamos fazer só de uma maneira esboçar o comportamento dessas cargas e sem colocar números. Só mostrar o comportamento, para onde que é a força resultante e tal. Vamos desenhar as forças, tá, de interação. E quem quiser calcular em casa pode calcular. Fica um extra para vocês, tá? Então vamos analisar de 2 em 2, igual eu falei, sempre de 2 em 2. Vamos dar nome, né? Física tem que dar nome para as coisas. Então eu vou chamar essa aqui de carga A, essa aqui de carga B e essa aqui de baixo, de novo, eu vou chamar de carga C, de cruzeiro, série C, né? A Isabela está perguntando assim, Abud, e quando tem massa as cargas, tem outra fórmula? Isabela, caso ele te desse as massas, provavelmente ele ia te pedir a aceleração dessas cargas. E aí você iguala a segunda lei de Newton, tá bom? Calcula a força e iguala a segunda lei de Newton, que é força igual a massa vezes aceleração. Então, todo problema, quase todo problema que te der a massa de um corpo, vai estar querendo ali uma hora ou outra que você calcule a aceleração. Porque senão a massa não é tão importante assim. Eu vou bolar aqui um exemplo para você entender esse negócio da aceleração. Vamos fazer isso aqui rapidinho para dar tempo da gente fazer um terceiro aqui, tá? Eu já veio na minha cabeça para exemplificar isso para você. Vamos lá. Qual é a força de interação entre A e B? A e B são ambas positivas, 3 microcoulombs e 2 microcoulombs. Vou desenhar a força de interação delas de rosa. Tá? Para ficar bonitinho aqui, ó. Aqui tem que ser na mesma direção, né, da linha que passa entre as cargas. Então, aqui, ó, tem esse vetor e esse vetor, que eu vou chamar de força entre A e B. Vou colocar do lado de cá, porque ele tem uma atração. Então, força entre A e B. Aqui, força de B em A. Né? A e B, B em A são iguais, lembra disso. Não precisa escrever aqui em cima de novo. Vocês já decoraram, já entenderam isso. Entre A e C. Entre A e C, elas são de sinais opostos. Mais 2 microcoulombs, menos 2 microcoulombs. Tá? Então, a gente vai ter aqui um vetor de atração entre essas cargas. Ó. Essa é a força que C faz em A e essa é a força que A faz em C. Atração porque são cargas opostas. E agora faltou B e C. Deixa eu só escrever aqui embaixo, porque isso vai fazer diferença daqui a pouquinho. E agora eu vou colocar de verde aqui a força de interação entre B e C. Também é de atração, porque ambas são de sinais opostos. Então, aqui, ó. Esse aqui é o vetor entre B e C. Vou desenhar ele um pouquinho menor, porque a distância é um pouco maior, né? Ó, porque esse é um triângulo retângulo, catetos 4, 4, então aqui é 40% maior, 4 raiz de 2. E aqui também. Então, beleza. Tá aqui estão aqui nossos vetores. Essa é a força de C em B, e essa aqui é a força
de B em C. Se eu te perguntasse assim, vamos supor que essas partículas, essas cargas estão todas em repouso. E aí eu te apresento esse problema. Para onde que a carga B vai começar a se mover? Para onde que a carga B começa a acelerar? Para onde que a carga B começa a adquirir velocidade? O que que você faz? Você olha só para a carga B, ó. Esquece o resto. A carga B está sujeita a duas forças. Uma para cima, que eu desenhei de rosa, que a carga A está empurrando ela para cima. Outra aqui para a beirada. Como que eu faço para somar esses dois vetores aqui, galera? Quem lembra aí? Eu pego uma régua, imaginária ou não, coloco em cima de um dos vetores, ó. Deixa eu ver se está bem certinho aqui, ó. Agora tá. Pego essa régua sem mexer. Opa! Pego essa régua sem mexer na inclinação dela e coloco lá na extremidade do B, ó, do vetor rosa. Porque aí eu vou traçar a resultante entre esses dois vetores, ó. Vou fazer uma linhazinha pontilhada. Beleza. Essa linha pontilhada, ela é como se fosse um prolongamento do C lá, um espelhamento do C lá em cima. Faço a mesma coisa aqui, ó. Pego uma régua. Opa, meu mouse bugou, pirou. Coloco ela em cima do B para ter certeza que está na mesma inclinação. E posiciono essa régua em cima do vetorzinho C. Faço um pontilhado também. Chama regra do paralelogramo. Ó. O vetor resultante, ele está aqui, ó. Ele começa nesse ponto. Opa, tem que tirar a régua daqui, senão não vai dar para desenhar. O vetor resultante, que eu vou desenhar de vermelho de novo, ele começa nesse ponto e termina nesse ponto. Então, ele está aqui. Esse vetor aqui, em vermelho, desenhar até mais forte, mais grossinho um pouco, ó. Esse vetor em vermelho, ele é a soma vetorial desse vetor FAB e esse vetor FCB. Ele é a força resultante na carguinha B. Estão lembrados aí dessas somas vetoriais? Então, achei a força resultante em B. E vocês viram que eu dei um zoom no B, porque eu não preciso preocupar mais com as outras cargas. Ó, agora eu vou caminhar lá para a carga A. Ah, essa é fácil. Essa é fácil porque eu tenho aqui um ângulo reto, né? Então, o que eu faço? Pego aqui, posiciono em cima do A, beleza? E traço lá na pontinha do C uma reta pontilhada, começando aqui da pontinha do outro vetor, do tamanho que você quiser. Porque o que interessa é onde eles vão se cruzar, né? Pega essa régua, coloca aqui em cima desse vetor, tem que ficar na mesma inclinação. Ficou. Trago ela aqui para baixo, faço pontilhado de novo. Opa, tá aí, ó. Já sei onde está minha força resultante. Começa aqui, termina aqui. Né? Regra do paralelogramo. Se vocês quiserem, tá? Não é interferindo no trabalho do outro professor, não, mas eu posso mandar para vocês uma lista com alguns exercícios de vetores, né? Sempre é bom fazer mais exercícios, tá? Se vocês quiserem, me peçam lá no grupo, que aí eu mando uma lista de exercícios. Tem muito exercício de vetor para vocês treinarem. Não cai vetor diretamente assim no Enem, tipo assim, acha a soma vetorial tal, mas durante a resolução de problemas você pode passar por isso, tá? Aqui, ó, essa aqui é a nossa força resultante na partícula A. E agora eu quero achar a força resultante na partícula C. Vamos lá pegar a nossa régua de novo. Posiciona a régua em cima do primeiro vetor e faz ela ficar com a mesma inclinação. Na hora de desenhar isso é difícil, mas traz ela para cá,
tenta não mexer muito na inclinação dela. No computador é fácil, na vida real é difícil. E traça um pontilhado. Esse pontilhado ele tem que ser paralelo ao vetor que você está querendo representar aqui. Faz a mesma coisa, pegando esse vetor aqui, ó. Coloquei lá em cima, tracei o pontilhado, ó que bacana. Achei a minha força resultante. Começa onde os vetores começam e termina no encontro desses pontilhados que eu fiz. Opa! Então tá aqui, ó. Essa é a minha força resultante na partícula C. Tá bom? Então, tá aí, ó. Fica bonito o desenho lá, ó, depois que você olha. Para onde que a partícula A começaria a se mover? Na direção, se ela estivesse em repouso, na direção da força resultante que atua sobre ela. E a partícula C? Também. E a partícula B? Também. E assim por diante. Ah, e agora, se eu quiser terminar e calcular o valor dessas forças resultantes, tá? Aí eu vou dar só um lembrete aqui para vocês, tá? Quando eu tenho dois vetores e esses vetores são oblíquos, ou seja, eles fazem um ângulo que não é 0, 180 ou 90, então vamos supor que eu tenho esses dois vetores aqui. Como que eu faço? Eu faço assim, né? Ó, pontilhado ali, pontilhado aqui, ó. Né? Aí o vetor resultante não está aqui no meio? Ó, esse é o vetor resultante. Desenhar ele de outra cor, que senão fica... Desenhar ele de rosa agora. Esse vetor resultante, para você calcular o valor dele, então olha só. Aqui eu tenho um vetor... Opa! Aqui eu tenho um vetor A, um vetor B, e esse aqui é o meu vetor resultante, tá bom? Como que eu calculo, em função de A e B, o valor do resultante? Eu preciso saber esse ângulo aqui, ó. O ângulo entre os vetores A e B. Vamos chamar esse ângulo de alfa. É o ângulo todo, tá? Entre o vetor A e B. A resultante ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo alfa. Tá? Então, aí, quem quiser depois terminar esse probleminha, isso aqui é só atiçando a curiosidade de quem gosta de pegar problemas mais difíceis, tá? E eu ajudo. Você fala assim, Abud, tentei, não consegui, aí você tira uma fotinha do desenho e me manda lá no grupo, que eu respondo. Eu posso demorar para responder, porque às vezes tem muita coisa fazendo, editando aula, dando aula, mas eu respondo. E se eu esquecer, tá? Não tem problema de vocês me cobrarem. Manda de novo. Abud, perguntei, você esqueceu de me responder. Não tem problema, eu não fico nervoso, tá? Eu só fico nervoso com pessoas que são sem educação. Se for bem educado, pode me pedir que eu tento resolver, tento responder à vontade. Agora, deixa eu... Então, peraí, vocês entenderam isso aqui? Tranquilo? As contas, aí é matemática, mas eu ajudo. A física é indicar para onde está indo e tal. Fazer a soma de vetores. Ficou até bonito meu desenho. Eu gostei de ver. Agora eu vou, se não tiver dúvidas, eu vou criar aquele exemplo para a Isabela, né, que pediu. O negócio das massas, quer ver? Foi a Isabela mesmo. Beleza? Alguma dúvida desse? Nicole, a Nicole perguntou assim, para quem não está vendo o chat. É uma pergunta boa, tá, Nicole? Não posso só fazer Pitágoras, não? Pitágoras, Nicole, só pode ser feito quando o alfa, quando esse ângulo aqui, ó, é 90 graus. Aí você faz Pitágoras. Mas, por exemplo, ó, aqui daria Pitágoras, ó, porque esse ângulo aqui é de 90 graus, né? Aqui não é. Esse ângulo aqui é 45 graus, então não dá Pitágoras. É 45 porque os catetos são iguais. Esse ângulo aqui, esse aqui, ó, entre os dois vetores, é de 135 graus. Então já vou até dar um spoiler para vocês, ó. Quer ver? Esse ângulo aqui, opa,
Tá dando pau aqui, peraí. Esse ângulo aqui, se você for calcular essa resultante, ele vale 45 graus. E esse ângulo aqui todo, ó, tem que colocar de outra cor, senão não vai dar para ver ali. Esse ângulo todo aqui, ó, é de 135 graus. Por que 135? Porque tudo vale 180 e esse cabuquinho aqui vale 45 graus. Então, o que sobrou é 135. Tá bom? Isso aqui... Ah, cuidado também, Isabela. Isso não é lei dos cossenos. Não é lei dos cossenos, tá? Por quê? Mas sempre vai variar entre essa regrinha e teorema de Pitágoras. Na verdade, o teorema de Pitágoras, ele é um caso especial dessa fórmula. Por quê? Quando o ângulo é de 90 graus, suponha que o alfa seja 90 graus. Como é que fica? Fica r ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno de 90. Quanto que é o cosseno de 90? Zero. Então fica 2 vezes a vezes b vezes zero. Aí cai no que a gente chama de teorema de Pitágoras. Tá vendo? Então essa regra aqui, ó, é a regra geral para a soma de vetores. E por que que não é lei dos cossenos? Lei dos cossenos é quando você tem um triângulo assim, ó, né? E aí você tem, vamos supor, 3 lados aqui quaisquer. Aí você tem esse ângulo aqui, chama ele de alfa, A, B e C. Aí você faz lei dos cossenos. Mas você está vendo que eu não quero esse lado aqui, ó. Eu não estou afim de calcular esse lado aqui. Eu estou afim de calcular essa diagonal gigante. Por isso que o sinal aqui é de mais. A lei dos cossenos, ela é sinal de menos. Tá bom? Então, isso aqui é a regra geral para a soma de vetores. Mais alguma dúvida? A gente tem que perguntar. Então, vamos lá. Vamos criar aqui o exemplo 3 aqui. Só fazer um texto bonitinho aqui, ó, que eu descobri umas letrinhas bonitas aqui, ó. Olha lá. Exemplo 3. Fica mais chique. A minha letra é muito feia. Ó. Então, imagina aqui, quer ver? Ó? Igual a Isabela perguntou. Fala aí sobre a massa. Vamos criar um exemplozinho aqui assim. Imagina que nessa região aqui do espaço, ó, nessa região do espaço que eu desenhei aqui de vermelho, tem um campo elétrico. E esse campo elétrico ele aponta para a direita. Lembra de campo elétrico? Tá? Campo elétrico ele faz uma força elétrica e tal, a gente é a nossa próxima matéria. Tá? Campo elétrico é aquilo que produz força elétrica. Eu vou explicar com muito detalhe na nossa próxima aula, não se preocupe. Aí vamos supor que aqui de cima você arremessa 3 partículas. Uma pequenininha. Essa partícula aqui, ó, da esquerda, é um próton. Essa partícula do meio é um nêutron. E essa petitinha é um elétron. P mais é próton, N de nêutron e E de elétron. Isso aqui já foi questão várias vezes com várias formulações diferentes. Quando o próton, vamos supor que ele é arremessado aqui com uma certa velocidade, o nêutron também e o elétron também. Aí vem assim as alternativas lá. Qual alternativa melhor representa a trajetória do próton, trajetória do elétron e trajetória do nêutron quando entrar nessa região de campo elétrico? O campo elétrico ele aponta sempre de cargas positivas em direção a cargas negativas. Então, do lado de cá,
ó, não sei se estou apontando para o lado certo, eu poderia imaginar que existem cargas positivas aqui, para uma maneira mais fácil de entender. E do lado de cá, eu poderia imaginar que está cheio de partículas negativas, porque o campo elétrico ele sai da carga positiva e entra na carga negativa. Quando um próton entrar nessa região onde existe um campo elétrico, ele vai ser repelido pelas cargas positivas e atraído pelas cargas negativas, não vai? Vai. Qual que é a trajetória que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai começar a encurvar para cá. Não sei exatamente se é essa a trajetória dele, né? Ficou feio pra caramba, pera aí. Tem uns negocinhos aqui que dá pra gente brincar com curva. Tipo assim, ó. Ele vai começar a encurvar para cá, ó. Beleza? Por quê? Porque ele vai estar sendo atraído pelas cargas negativas e repelido pelas cargas positivas. O que que o nêutron vai fazer? Nêutron não tem carga, tá? Então o nêutron não sofre atração ou repulsão elétrica. O nêutron vai passar direto, ó. A trajetória dele não vai mudar. Certo? Ele passa retinho. E o que que o elétron vai fazer? O elétron vai ser desviado para a esquerda, porque ele vai ser repelido pelas cargas negativas e atraído pelas cargas positivas. Mas essa interação do elétron, ela é mais forte. Ele vai sofrer um desvio maior. Por quê? Tá, deixa eu tentar achar aqui uma curva que poderia ser tipo isso aqui, ó. Desenhar de outra cor, né, para ficar mais bonitinho, desenhar de laranja aqui o elétron. O elétron entra aqui e sofre um desvio maior do que o próton. Aí você fala assim, mas por que que o elétron desvia mais do que o próton? Porque força é igual a massa vezes aceleração. A força elétrica, ela pode ser calculada como campo elétrico vezes o valor da carga. Próton e elétron possuem a mesma carga. Só que a massa do elétron é muito menor do que a massa do próton. E à medida que a massa aumenta, a massa diminui, a aceleração aumenta. Significa que é como se você estivesse tentando empurrar o Bruno, professor de matemática, que é grandão, e o Rodriguinho, com a mesma força. Eles dão aula para vocês? Mas vocês conhecem, né? Empurra o Bruno, que é grandão, deve ter 1,90 quase, ou o Bernardo também deve dar aula para vocês de história, e empurra o Rodriguinho com a mesma força. Quem vai sofrer mais? O Rodriguinho, que é baixinho, pequeno, mais leve, tem uma massa menor. Então, a aceleração que ele vai receber é maior. Entendeu, Isabela? Então, quando te fala de massa, provavelmente está querendo que você analise a aceleração dos corpos. E corpos com menor massa vão ter maior aceleração. Nesse caso, a trajetória do elétron é muito mais curvada do que a trajetória do próton. Certo? Alguma dúvida aí? Além disso aqui, tem mais alguma coisa que vocês queiram que eu explique e tal? Não? Ficou claro? Certeza? Que bom que vocês gostaram, então, da aula, porque é uma matéria difícil, viu? Vocês estão entendendo, quer dizer que nossa metodologia está funcionando. Tá? Nós temos que nos reinventar, né?
com essas aulas à distância. Embora eu acho que já já a gente volta, tá, galera? Preocupem não. Vamos ficar em casa para tentar achatar a curva de vez, né? Mas calma, que daqui a pouquinho a gente volta. E uma boa notícia para vocês, né? Vocês viram que o ministro da Educação falou que ele estendeu o prazo das inscrições do Enem até quarta-feira, tá? Então fiquem tranquilos, que deu pau no sistema ontem, eu vi o desespero dos alunos. Fiquem tranquilos que vai dar tempo de vocês fazerem a inscrição de boa. E detalhe, aconselho vocês a lerem, tá? O edital do Enem, verem o que está acontecendo, leiam as competências e habilidades para vocês terem noção de como que a prova funciona. E não fiquem ansiosos com notícias sendo bombardeadas em cima de vocês o tempo todo. Respira fundo, tira o final de semana para estudar, para desligar um pouquinho, tá? E tenta aí ficar em calmos na medida do possível. Se quiserem uma dica de seriado para rir um pouquinho, Community é muito bom. Quem quiser assistir aí na Netflix, tem tudo de Community na Netflix aí agora, ó. É um seriado, uma comédia, episódios de 20 minutos, tem todas as temporadas e é muito divertido para vocês rirem um pouco aí, vai assistindo de boa. Tá bom? Tchau para vocês, viu, galera? Até a próxima semana. Tchau para vocês.